E aí, meus amiguinhos, mais um podcast Revalida. Estamos aqui com o Dr. Rubem. Ele vai falar tudo o que ele fez para aprovar na prova do Revalida. Vamos ter a opinião, o conhecimento, a experiência que ele teve com a prova e vamos aí descobrir mais coisas que a gente pode fazer para acrescentar na nossa lista de deveres a cumprir para passar no Revalida. Bom dia, doutor. Tudo bom? Bom dia, Rafael. Beleza. Agora mais feliz, né? Aprovado na segunda fase. Primeira e segunda fase. Bom demais, menino. Feliz demais. Me conta, olha, para que a gente comece a nossa conversa, me explica onde você mora, de onde você é, por que decidiu fazer o Revalida, explica tudo isso direitinho e como foi que você me conheceu. Então, eu sou do Paraguai, eu me formei no Paraguai, fronteira com o Brasil, que é Mato Grosso, Ponta Porã. Então, também isso me ajuda muito no português e tal. Eu me formei em 2019, né? Aí eu comecei a trabalhar no lado paraguaio. Mas não moro na minha cidade mais, consegui trabalho melhor em outra cidade aqui no interior do Paraguai. Mas eu tenho família que são todos quase médicos, né? Primos, parentes. Então, as maioria são revalidados também, especialistas já, tem anestesista, cardiologista, pediatra, e então tem uns 20 primos, assim, que somos já médicos revalidados. Então, isso foi que me empolgou, né? Também a situação financeira, que ganha melhor no Brasil. Então, isso foi que me fez, me deu incentivo para eu querer aprovar nesse Revalida. Entendi. E como foi que você me conheceu? Então, na verdade, eu fiz a prova 2021, a teórica. Eu estava trabalhando lá na minha cidade, antes de eu mudar onde eu estou agora. E eu fiz, mas eu fui reprovado porque tocou meu celular. Meu alarme tocou. Entendi. Então, esse também é uma dica para quem vai ouvir depois, que o alarme do celular toca mesmo você apagando. Eu não sabia disso. Aí eu fui reprovado direto, tocou meu celular. E aí, 2022, eu vim para a cidade nova aqui, que meu primo te conhecia. Ele me trouxe aqui, meu primo te conhecia. Ele falou, tem um Rafael Rodrigues, procura lá no YouTube. Aí eu comecei a ver seus vídeos. Eu fiz a prova 2022, as duas, e eu reprovei assim por pouco. Então, eu falei, tá faltando alguma coisa em mim para eu aprovar. Eu estava estudando, eu acho que eu estava estudando errado. Eu queria saber todos os temas e não é assim. Até que eu começava a ver mais seus vídeos, e aí eu me interessei, mandei mensagem. Mas acho que foi tudo, como eu sou muito crente também, eu acho que foi tudo graças a Deus também, porque faltava alguma coisa que estava travando a minha vida. Eu fiz 2021, tocou meu celular, 2022 as duas não aprovei. Eu falei, alguma coisa. Eu fiz até promessa para Deus, não bebi um ano, entende? E aí também eu falei, você apareceu na minha vida, tá, sabe? Comecei a estudar muito. Eu sei que você também fala um pouco da Bíblia, porque os seus cursos. Então, isso me ajudou muito para eu também acreditar em mim, porque muitas vezes você faz a prova, não aprova, você já começa a desacreditar de você mesmo. E aí você fica com a autoestima muito baixa. Mesmo você trabalhando, ganhando bem, você não consegue um objetivo. Aí eu falei, estudei também lei da atração, essas coisas, para melhorar meu pensamento, porque muita coisa aqui que está acontecendo. As coisas lá fora você não controla. Então tem que ser a partir de você para você conseguir as coisas melhores, eu acho. Então, comecei a cuidar mais das minhas palavras. Eu ia sempre com dúvida, será que eu vou passar? Na última vez eu vou passar. E isso também, o que eu achei bom muito de você, do seu curso, né, no TIPS Revalida, da prova teórica, que você incentiva, você vai passar, você tem que ir acreditando, você também fala da Bíblia, entende? Então, todas essas coisas foram me incentivando e dando um pouco de força para fazer. E como você fala, é certinho, dá para ouvir sua voz, tá fácil de ver, você vai retirando as coisas e é certinho. E
como você falou, e eu sempre dou também essa explicação do bolo. Quem que vai saber fazer a prova? O bolo. O que sempre está fazendo um bolo ou um cara que vem com teoria de bolo e quer fazer em um dia. Deixa eu Claro que um só, cara... deixa eu só explicar essa história para o pessoal entender direitinho. Porque pode ser que a pessoa. É porque eu falo essas coisas, assim, surge na minha cabeça, aí eu falo, aí às vezes a pessoa não entende porque a pessoa não estava no contexto. Essa história é assim. Quem é a pessoa que sabe fazer bolo? É a pessoa que já leu a receita 200 vezes? Ou a pessoa que foi lá, fez o bolo, com receita ou sem receita, e foi melhorando quando está fazendo o bolo? Porque tem muita gente que acha que você vai passar na prova lendo teoria. Ah, lê a teoria, leu a teoria, lê a teoria. Mas e aí, quando chega na hora de fazer a prova? Ele treinou a prova, treinou as questões? Então tem o cara que só lê a receita, que é o cara que só fica na teoria. Aí ele acha que porque leu 1000 vezes a receita, ele vai chegar lá e vai fazer a prova. Mas não tem nada a ver. Ele tem que treinar com as questões. Se não treinar com as questões, treinar a questão é como se fosse fazer o bolo. Então ele leu a receita, viu ali, tentou, aí saiu um pouquinho diferente, colocou numa ordem que não foi muito boa, tenta de novo. Agora já melhorou mais um pouco, o bolo já saiu, solou um pouquinho, faz o bolo de novo. E assim vai, ele vai melhorando a receita a partir da experiência. Esse é o cara que faz as questões, que usa a experiência. Então essa é a história que o doutor está contando aqui, doutor Rubem. Sim, continue, doutor. Então, Continue. Então, é isso que me salvou, acho, porque eu peguei 2022, mais ou menos essa época, o seu curso. Então, deu tempo para eu fazer e refazer o seu curso. E eu fiz até o resumo do teu resumo. Isso também me ajudou. As pequenas coisinhas, assim, da hipertensão, primária, secundária, isso são pequenas coisas, né? Não é para aprender medicina aí, mas é para saber o que você vai responder e, pelo menos, descartar muitas coisas. Inclusive, eu fiz a prova agora, esse último que caiu de novo, e eu só errei 8, entende? Porque eu fiz tranquilo também, eu acho, né? Mas quer dizer que as provas não estão mais difícil, mais fácil. Acho que mantém um padrão assim, Lógico. um mesmo, entende? Em relação a essa questão da prova, a prova, ela, lógico, toda prova, ela se atualiza, porque a medicina se atualiza, mas a forma que ele quer que você saiba aquele tema é sempre a mesma. O Jair Valida, ele pergunta diagnóstico e tratamento. Diagnóstico e tratamento. Sim. Se você souber as patologias principais que ele aborda, os 85% da prova ali, e você sabe o diagnóstico e o tratamento, se você entender o diagnóstico, porque às vezes a pessoa acha que entende, mas não entende. Por exemplo, às vezes já caiu questão que nunca tinha caído. Ah, você tem uma gestante que tem candidíase. Aí você vai dar fluconazol para ela, oral? Não dá. Você tem que saber que ela tem que ser creme vaginal. Ah, você tem uma candidíase que ela é resistente. Então, o que ele está falando? Está falando de tratamento. Aí o cara sabe que candidíase coloca um creme vaginal ali, certo? Mas ele só sabe isso. Ele não sabe o tratamento completo. Então, tem que saber o tratamento. Então, às vezes, a pessoa erra porque não sabe os detalhes do tratamento. Mas é só o tratamento que tem que saber. Então, aí a pessoa diz, a prova está muito difícil. Mas é porque ele pergunta os detalhes. Aí, por exemplo, caiu agora exantemáticos. Aí caiu, sei lá, doença mão-pé-boca. Nunca tinha caído mão-pé-boca. Aí o cara nunca tinha estudado. Mas no meu curso, essa daí ó, já estava há 200 anos, estava lá. Agora a pessoa nunca estudava, porque só caía sarampo, só caía varicela. Aí a pessoa cai mão, pé, boca. Aí o cara diz, ficou difícil. Não, não ficou difícil. Ele só colocou uma variedade das exantemáticas diferentes do que a pessoa estava acostumada. Aí eu sempre vai cair Kawasaki? Não. Às vezes cai mão, pé, às vezes cai um exantema súbito, um eritema, e aí vai variando. A pessoa tem que se ligar. Mas vamos contar um pouquinho da parte da prova teórica, antes de a gente chegar na prova prática. Você disse que fez a prova algumas vezes. Sim. Se você tivesse que dizer assim, que erros você cometia antes, né? Porque a última vez que você fez, você tinha o curso, e aí você pegou as dicas do curso e fez. E conseguiu aprovar. Quais erros você cometia antes, que se você fosse voltar no tempo, que você ia dizer para você assim, para você mesmo, olha, não faça isso porque isso está errado. Isso aqui você tem que fazer dessa forma. Quais dicas você daria para você, se você pudesse voltar no tempo? Então, é a mesma coisa que eu queria saber de tudo. Eu fazia meu cronograma, hoje vai ser vaginite, vaginose, não sei o quê. Mas, ao final, ele te dava critério de Amsterdam. Você tinha que decorar de novo, ficar gravado. É impossível, no meio de tanto tratamento de tuberculose e hanseníase, você está se confundindo tudo. Então, pegar as provas
Antigamente eu não fazia isso, nem fazia as provas. Eu via assim, alguns vídeos de você, mas não me ajudaram. O negócio é pegar a prova e fazer, refazer, porque você aí começa a errar e você também começa a memorizar todas as provas. Você fica todo decorado já as provas. E no último que eu fiz todas as provas, e no último que eu peguei a prova 2011. Eu comecei a fazer e colocava, por exemplo, o número 1, 2011, caiu tuberculose. E aí, do ladinho pequenininho, colocava, foi diagnóstico, como diagnosticar e tal. E depois, no outro, caiu hipertensão arterial, como fazer o tratamento, crise hipertensiva, alguma coisa. E aí, depois, 2012, caiu tuberculose número 13. Ele já perguntou aqui, tratamento, qual que vai ser? Ou você vai mudar, ou é uma tuberculose latente, entende? Então você vai, eles perguntam assim, se é latente, vai ser isso, niazida só, ou pode ser rifampicina, e você vai associando. Não precisa decorar demais, é o que cai sempre, é o que... Então, isso foi que me ajudou, e se eu fazia isso antes, eu acho que ia aprovar, sim, porque só faltou fazer as provas, porque você, primeiro, o nervosismo, né? Você fica com tremor de celular, é isso também. Do celular tem que atender a galera aí, quem vai fazer a primeira vez, o que pode tocar, e muito é reprovado por isso, entende? Então, e não desistir, e fazer todo dia prova, sem questão por dia, se é possível, desde 2011 até, e fazer o TIPS te dá certinho. O TIPS te dá certinho, como que você vai fazer, você vai, hipertensão, cardiopatias, por exemplo, te dão todas as provas que vai fazer que caiu em cardiologia, entende? Então, você vai e faz, refaz, isso que me ajudou. Que eu se desse conselho para antes, para mim, antigamente só faz prova e uns temas, por exemplo, leucemia, que eu sabia muito pouco, vai lá e treina de novo leucemia. Pega um tema lá dos cursos grandes. Entendi. Ou seja, ter um material que é focado na prova e fazer as questões. É isso que você fazia. Como era o teu dia a dia de estudos? O que você fazia assim? Na última vez que você fez a prova teórica, que já estava mais orientado, o que você fazia? De manhã, de tarde, de noite? Quantas horas por dia? Como era? Você fazia questões no horário que... Como é que você fazia? Como era a sua dinâmica de estudos? Então, quando eu estava treinando para essa prova, eu estava trabalhando terça e quinta. Terça e quinta eu trabalhava. Então, segunda, quarta e sexta, sábado e domingo, é o que eu fazia intensivo. E, inclusive, eu terminei seu curso, que é em 5, eu terminei em 3. Rápido, eu fiz, porque os vídeos são de 4 minutos, máximo 10, 15 minutos. Então, eu colocava lá no vídeo rápido, escutava mais rápido, e eu fui resolvendo. Fui fazendo o resumo do teu resumo, e aí isso foi o que me aprovou. Entendi. Aí você aprovou na prova teórica. Agora vamos passar para sofrimentos várias vezes e depois conseguiu aprovar. Já estava instruído, já tinha um método mais fixado na cabeça, só que agora a prova prática é um mundo totalmente diferente. O que foi que você fez a partir daí? Qual foi o seu pensamento e como foi que você se preparou para a prova prática? Então, cada prova que eu fiz, 2022, os dois que eu fiz, que eu falei, não, eu vou aprovar, eu já pensei que tinha aprovado e já comecei mais ou menos a estudar a segunda prova, para a segunda fase. Então, como eu tenho meus primos que aprovaram também no Revalida, fizeram os cursos, eles já me comentaram que tem que ter um esqueleto, entendi. Porque se eles também não me orientavam, eu não ia saber dos esqueletos. Você tem que ir certinho, montadinho, entende? Aí você ganha quase 6, 7 pontos já só no esqueleto. É o que você sempre fala no seu curso também. Então, 2022 já me preparei para a segunda fase mais ou menos, não aprovei, voltei para a primeira. Fiz a segunda, voltei, segunda vez que fiz no 2022, voltei para a primeira de novo.
Então, quando eu cheguei em 2023, eu já tinha uma base, mais ou menos, que tem um esqueleto. E como eu falei, não, o Rafael me ajudou para passar na primeira fase. Eu vou fazer de novo a segunda fase com ele. Aí fiz também o TIPS Revalida, a segunda fase, o online, né? E eu usei, até agora eu tenho tudo de tabagismo, de respiratório, de clínica, cirurgia, urgência, todos eu tenho decorado até agora. Inclusive uso até agora dos pacientes, todos os pacientes para consulta. É porque você vai certinho, bonitinho, e você não erra. Aí, então, eu montei meu esqueleto, queria fazer a prática, mas não sei se você lembra, eu não consegui passar, alguma coisa foi assim. Aí eu fiz na minha cidade outro curso que é preciso também fazer um prático presencial para você se orientar mais ou menos como que é, né? Porque todo Lógico. mundo pode te falar como que é, mas é diferente você estar nessa ansiedade lá, Passar pela nervoso. experiência, né? Claro. Então, eu fiz um curso presencial, mas eu usei o seu esqueleto. Inclusive, o Te Conta que todo mundo usa, você usa, mas diferente. Tá? O famoso Te Conta lá, que todo mundo usa. Entendi. Então, eles falavam, o Te Conta do Dr. Rubem é diferente, eles falavam. E era o vacina lá, é o certinho. Tem todas as vacinas, alergia, cirurgia, internação, medicamentos. E É, aí eu já ganhava nos pontos, né? é. Entende? Então, ia certinho no esqueleto. É Então, isso. porque uma coisa que eu percebi, assim, quando você vai fazendo muitos checklists do Revalida, você percebe que, às vezes, as perguntas que a galera fazia, elas eram incompletas. Sempre tinha alguma coisinha que faltava. Aí, todo mundo tenta fazer seu próprio esqueleto, né? Na verdade, o seu checklist próprio. Não chamam de esqueleto, mas checklist próprio, né? A gente que apelidou de esqueleto. Aí quando eu fui fazer a prova, que eu fiz a primeira vez, faltava muita pergunta, muita coisa que sobrava, o ponto besta que não tinha. Aí eu disse, não, peraí, deixa eu inventar aqui, baseado nas provas. Peguei todas as provas anteriores, vi as perguntas que se faziam, vi de cada sintoma o que se perguntava e criei um universal para cada uma das áreas. Ou seja, ali naquele checklist estão as perguntas, todas as possibilidades de perguntas que podem fazer para que você não perca nenhum ponto. Porque, por exemplo, eu cheguei, não existia no meu plano. Era vacinas, alergias, cirurgias e medicações. A meu era assim. Aí, quando foi na prova 2020, na pneumonia, aí ele perguntava, tinha lá no checklist, internações. Aí eu digo, perdi meio ponto por uma besteira. Aí eu acrescentei, vacinas, alergias, cirurgias, internações e medicações. Por causa disso. Uma besteira que eu perdi meio ponto, por causa de besteira. É. Aí, sempre baseado nas provas anteriores. Eu, por exemplo, Rafael, só para eu no meu esqueleto eu fui certinho no fica eu diabetes gestacional e eu esqueci de fazer solicito exame físico, perdi meio ponto, É. não fui no meu esqueleto porque às vezes você esquece. Aí eu fui esse era o quarto e não foi no quinto que foi esqueci lá do acidente de trabalho que dá Burnout, acho que era. É. E eu comecei a lembrar da estação passada. Pô, não fez, não fiz o exame físico, e aí começava a pensar na outra estação, já errei o exame físico. E eu sabia que a moça tinha mais um impresso, e eu ficava olhando assim, por que não me dá, por que não me dá? E você fica com agonia. Esse também, outro, você não pode ficar com o pensamento Nas outras estações. das outras estações. Agora me conta. Você fez curso online e tal, fez a presencial de outro curso e chegou lá para fazer a prova. Quando você chegou para fazer a prova, as estações, era o que você esperava segundo a sua preparação ou foi algo totalmente diferente, não era o que você esperava? Como foi? Então, tinha muitas coisas que eu estava esperando. Inclusive, asma caiu, eu errei o diagnóstico. Eu falei silicose, porque eu já entrei com esse no pensamento quando trabalho numa empresa de látex. E eu associei na hora de silicose, eu já não mudei meu diagnóstico, já fiquei mas tratei tudo igual, mas perdi o ponto do diagnóstico. Mas fiquei com 8 pontos mais ou menos aí, mas com esqueleto tem que fazer voltar o paciente, retorno e tal. Eu fiz tudinho certinho, igualzinho do esqueleto, mas errei o diagnóstico, entende? Mas tem o asma que todo mundo sempre, mas
Na hora eu pensei nisso desde o momento que entrei, porque eu passei de saúde dos indígenas, passei para a clínica. Eu estava desesperado já. Eu entrei em Papa Nicolau, depois entrei no dos índios. Dos índios foi a maior nota que eu tive, imagina só. Porque eu enrolei aí conversando e usei o mesmo esqueleto de conversa assim. E Exatamente. como foi, como que eles têm água, estão bebendo, como é a urina. O mesmo esqueleto eu usei. E eu ia conversando com a gente comunitária de indígena. Mas para você ver, ó, lá nos esqueletos, né? Aí tem o esqueleto de clínica, tem de emergências, de ginecologia, pediatria, tem de doenças crônicas de repetição e tem de psiquiatria. Você vê, ninguém fala de esqueleto de psiquiatria. Esqueleto de psiquiatria é muito importante. Por exemplo, essa do burnout. Meu amigo, podia ser qualquer coisa. Qualquer coisa. É a mesma coisa. Tudo que for de É, psiquiatria, alteração psicológica, psiquiátrica, você faz do mesmo jeito. Ou eu, seja, eu fiz, pode falar, pode falar. não, eu fiz certinho o mesmo esqueleto. Chamei todo mundo, psicólogo, chamei fiz o CATS também. Então, notifiquei, porque esse também que eu aprendi, que nas estações, eles já te dão mais ou menos um panorama. É. O paciente também te dá um panorama lá da cirurgia, por exemplo. Doutor, eu tenho que viajar em 8 horas, ele, de paciente. E você tinha que falar, você tem que ter a cirurgia antes de 8 horas, de 6 horas, acho que é. Mas o paciente te ajudava. Então, você Lógico. tem que estar atento na estação. Eles te dão tudo. Entende? Então, a estação em si, o paciente em si, se você sabe abordar, ele te dá a informação que você precisa. Não, eu quero vou viajar em 6 horas à casa da minha mãe, acho que ele falou. Não, você tem que ir antes das 6 horas, você usa a seu favor. Outra coisa também que me ajudou, do outro curso, que pode ajudar a galera também, é que você fale o que eles falaram. Por exemplo, na cirurgia, eles mandaram, solicitou todos, doutor, e aí sim, e eu esqueci só de potássio, mas quando eu li, putz, eu não lembrei que eu não pedi. E aí eu falei, como eu já solicitei só de potássio, cloro, magnésio, alguma coisa assim, está tudo normal, falei. Como eu já solicitei, e eu ganhei um ponto lá, mas eu não Lógico. tinha, entende? Isso é uma estratégia que você ganha nos cursos, são estratégia mesmo. É saber fazer o bolo, entende? Não Exatamente. é você saber tudo. Chamar a atenção para o não pedido. É isso que a gente fala na maratona, né? Na maratona Revalida a gente fala sobre isso. Mas me conte, que dicas você dá? Agora, resumindo, agora as coisas mais importantes. Fundamental. Do mesmo jeito que você fez a prova teórica, que dicas seriam as mais importantes para alguém que vai fazer a prova prática, para que ele aprove na prova prática? O que é a dica mais importante? Ou as dicas mais importantes? As dicas mais importantes é ter um esqueleto, o checklist lá, bem montado, memorizado praticamente, né? Que o TIS te dá tudo. Inclusive, tem de asma, tem de tudo lá, de pressão arterial, tem tudo lá no curso, que você simula também com os pacientes em 3, 4 minutos, mais ou menos. Entende? Esse não deu tempo para eu refazer o curso, né? Talvez minha nota ia aumentar mais se eu fizesse, porque tinha todo quase os temas lá. Tem um esqueleto bem montado e fazer provas antigas, das provas, o checklist antigo do Revalida mesmo. Fazer e refazer e treinar. Nós treinávamos em 8 minutos, se é possível menos mesmo, para você a velocidade, porque você não tem que estar lendo devagar, porque vai passando o tempo. E quando está lá, ficar calmo, né? Se vai tomar algum remédio, já tem que ir tomando já antes, para não dar nenhuma alteração também, porque teve colegas que passou mal lá no local. Outra coisa que é muito bom, você não conversar com outras pessoas. Meu parecer. Porque tinha caras que, por exemplo, não passaram na primeira fase, passaram com recurso de advogado, não sei o quê, e falando mal do INEP, e que é tudo ruim, e começa a passar mala vibra, como a gente fala, entende? Então, eu ficava
eu ficava rezando meu terço, né? Ficava rezando, não ouvia ninguém e ficava aí do meu cantinho, entende? E, inclusive, no primeiro dia eu pensei que foi muito mal e que eu tive maior nota. Então, outras pessoas pensavam que foram mal também, não se apresentaram mais no outro dia. Então, não é para desistir no primeiro dia, porque eles fazem isso para fazer um coador, como falam, e não ouvi ninguém. Não, eu fiz sozinho mesmo, fui bem longe, lá em Floripa, não conhecia ninguém. Mas se você se querer se enturmar, cada um tem um pensamento diferente, e todo mundo querendo falar mal. Até agora, para a gente fazer o negócio onde vão fazer o CRM, todo mundo reclamando ainda. Cara, já passou, daqui a pouco já tem. O pensamento negativo permanece até o último instante, né? Mas Aí eu mandei no grupo. Daqui a pouco vocês estão ganhando 30 mil reais. Né? Olha, mas é sério. Mas isso é influência demais. Olha, é que você fala tá certo mesmo, demais. Ou seja, se junte com pessoas que vão colocar você para cima, não que vão colocar você para baixo. E se eu te disser que tem gente, ó, eu já conheci pessoas que usavam isso como estratégia para desestabilizar os outros. Tu acredita nisso? Tem gente que dá informação. Olha, tem todo tipo de gente no mundo. Tem gente que dá informação errada, propositalmente. Tem gente que fica falando mal para desestabilizar. Então, você tem que ficar junto de pessoas que elevem o espírito, né? Coloque você para cima, que dê aquele suporte emocional, e não o contrário. Porque só de você já chegar e entrar negativo, você já está perdido a prova. Se você entrar com pensamento que você vai perder, ali já foi 50% que você vai perder. Você tem que entrar, como você falou, pensando que vai conseguir. Se não conseguir, beleza, você não é nenhum psicótico. Chega lá, analisa a sua prova, vê as coisas que você fez errado e melhora. A primeira vez que eu fiz a prova prática, que aí eu cometi vários erros bestas, faltou 1,25 para eu conseguir aprovar. Mas todos os erros que eu passei, hoje eu dou aula e falo das minhas experiências, ou seja, serviu para eu instruir outras pessoas. Então, quando eu estou lá no curso presencial, eu chego e brinco com os alunos sobre as coisas que eu fiz errado, que são absurdamente ridículas, mas que todos nós fazemos, né? A gente não enxerga relógio, a gente não posiciona o paciente, a gente não olha os materiais, ou seja, coisa besta, que você poderia aprovar, mas que você deixa de aprovar, porque você deixa de fazer coisas que você sabe. Doutor, mais uma pergunta. Quando você viu lá aprovado, qual foi a sensação que você teve? Eu não passei direto, faltou 4 pontos, e aí eu entrei em recurso, aí eu já estava pensando, será que eu vou fazer a prova prática do Rafael? Eu já estava pensando, vou ir lá perto de Maceió, acho que é, né? Isso. Então, eu já estava pensando que possibilidade maior positiva, eu vou aprovar, eu visualizava já meu aprovado, coloquei no celular lá, peguei da internet, aprovado lá. E o pior que foi certinho, tinha um reprovado lá em cima, depois aprovado. Aí eu tô aqui na minha cidade, né? Ou seja, onde eu trabalho, e aí quando eu vi aprovado, não acreditei, baixei mais meu, meu computador, mas eu fui visualizando, eu me ajoelhei, olhei, abri certinho e vi aprovado. Aí comecei a gritar, emocionado, aí tinha um negócio que a gente tira, impressionante. Então, o que me ajudou, liguei para minha mãe, chorando já, liguei para o meu pai, aí eu falei, prepara lá o churrasco que eu tô chegando. Vim aqui, vim aqui no meu trabalho, que é gente boa demais as pessoas, e falei, eu aprovei no Revalida e tô indo comemorar com a minha família. Quando eu cheguei lá, meus pais estavam todos chorando, né? Porque é uma expectativa familiar também, entende? Não é só seu, mas às vezes muitas coisas nos cursos, por exemplo, que eu sempre falava, que eles faziam propaganda, eu falava, eu não quero sair nas fotos nem nada, eu não quero que ninguém saiba que eu passei, nem que eu estou fazendo, porque tem muitas pessoas que são mal intencionadas com você, mandam mal coisas para você e a gente absorve tudo. Então, essas coisas também eu queria, não posta demais que você está estudando,
revalida, ONU, não sei o quê, porque ninguém quer te ver aprovado, na verdade. Poucas pessoas querem te ver melhor que eles. Lógico. Então, essas coisas tem que evitar de postar tudo que você está fazendo. Pode de trabalhos, porque tem muita inveja. Então, todo mundo sabe que você trabalhando no Brasil vai ganhar melhor, vai estar melhor economicamente. Então, ninguém quer te ver bem. Então, uma coisa que eu levei muito em conta, que eu fazia isso antes, eu postava tudo e eu não aprovava. Aí eu falei, não vou postar mais nada, porque depois também as pessoas, tá fazendo, não aprova, tá fazendo, não aprova. Aí já fica observando sua vida. Por mais que nem pergunte, e ninguém te dá dinheiro, R$ 4.000 para você aprovar ou não, para você fazer a inscrição. Então, muitas coisas tem que evitar para você não absorver coisa ruim da outra pessoa. Mas depois, quando eu passei, o cara falou, não, eu posso, agora pode postar tudo que quiser, já estou aprovado. Já foi agora, né? Já foi. Muito Mas bem. a felicidade é enorme, a satisfação de dar isso para os seus pais também é impressionante. Muito bem, doutor. Eu quero te agradecer, porque eu sei o quanto é difícil a gente parar para fazer essa entrevista e te agradecer assim porque a gente contar essa experiência, falar das coisas que você fez, das vitórias e das derrotas também que a gente tem, inspira outras pessoas que estão na mesma situação que a gente, né? Então eu gosto muito. Toda vez que eu converso com vocês, eu saio renovado, porque a energia que vocês trazem, eu acredito muito, não na questão da energia, não no sentido místico da questão, né? Porque tem uma energia. Não acredito nada disso, mas eu acredito sim na transmissão das boas ideias. A Bíblia fala que a palavra que a gente fala tem poder, né? Então, quando você chega aqui com a palavra positiva, falando que você está feliz, que está vencendo na vida, isso é motivo da gente regozijar, alegrar demais, porque é menos uma pessoa que vai estar sofrendo por causa de dinheiro, né? Então vai estar no seu trabalho, ajudando você, não só você, mas sua família. Então tudo isso é maravilhoso. Eu fico muito feliz mesmo de fazer essas entrevistas, esses podcasts, porque eu saio realmente muito feliz. Então eu quero te parabenizar, te agradecer muito pela sua participação aqui e quero que você dê suas considerações finais para a gente terminar a nossa entrevista. Não, eu só quero agradecer você, Rafael, você foi uma bênção para mim na minha vida, que eu estou passando para todo mundo. Inclusive, ontem eu estava falando com um doutor novo que vai vir na minha vez para fazer o curso ali, agora terminou a faculdade e tal. Eu falei, faz isso, eu expliquei lá do bolo, mais ou menos, mas era o que eu queria transmitir para ele, sabe? E ele me olhava assim com os olhos assim brilhando, porque você dá um incentivo, entende? Não é como pessoas que estão lá, não querem que você passe, ou não, agora a vida é difícil, você vai pegar urgência diferente. A medicina é em todo lugar a mesma coisa. É lógico. Entende? Então, isso da positividade também tem que ter cuidado, né? De você ir positivo nas coisas, não escutar outras pessoas na hora da prova. Inclusive, se você é de um lugar que você é conhecido, por exemplo, que todo mundo, teu colega vai estar lá, não faça aí, faça em outro estado. Eu sou de Mato Grosso, eu fiz em Paraná. Aí eu aprovei. Os três eu fiz 2021, 2022, eu fiz em Campo Grande. Lá você vê a mesma pessoa, você já fica coibido lá, então é meio ruim. Então faça outro lugar, ninguém te conhece, ninguém sabe que você fez a prova, não posta nada das provas. Essa é a pior coisa que você pode fazer, de que todo mundo saiba a sua vida. Depois que você aprovar, já ninguém pode... Não tem mais volta, né? Não tem mais volta. Então é isso, eu quero agradecer você, me ajudou demais. Inclusive, agora estou fazendo prova de residência, que está me servindo a mesma coisa. É você saber descartar um pouquinho aqui. Eles entram muito profundo um pouquinho, eu estou vendo. Mas o contexto das provas é o mesmo. Saber diagnosticar, saber tratar, ou pelo menos saber descartar, né? Não vai dar um paciente de 25 anos uma esofaguectomia lá, não vai tirar um esôfago do cara por uma acalácia ou alguma coisa. Então, são coisas absurdas que eles colocam que não tem nada a ver. Então, são coisas que você pega no TIS Revalida, nas provas do Revalida direto. Então, é só fazer prova e confiar em Deus ou uma fé que você tenha do universo, que você
vai passar. Pensa que vai, faz um mapa mental do seu objetivo, que me ajudou também, colar um aprovado lá ou um CRM que eu tinha também. Todo dia visualizar que você não vai parar até, porque eu tive amigos que foram fazer e não passaram de novo e ficaram mal, não sei, choraram. Eu nunca chorei. Homem não é quase isso, mas mulher é mais sentimental. Mas acontece, chora 2 dias, de volta lá para os cursos das provas e é assim, a vida. Às vezes é uma aprendizagem também. Você não está preparado para você trabalhar no Brasil. Então se prepara, vai lá na urgência lá do Paraguai, na Argentina, onde você está, se prepara, sabe entubar, se acontecer isso no seu guarda. Então quer dizer que Deus também não te vai dar alguma coisa que você não esteja preparado. Lógico. Eu acredito isso. Então, se prepare psicologicamente, perde o medo de tratar com o paciente, de conversar com o paciente, tem que perder um pouco de medo, e aí Deus vai te dar tudo as portas, vão abrir as portas, vão fechar um pouquinho aqui, e vai te abrir outros lugares, entende? Então, eu acredito muito isso na força de Deus, que Ele não te vai dar, se você não estiver preparado realmente. Então, é só confiar em você, em Deus, uma força maior e estudar, né? Você tem que fazer a sua parte. Nada vai cair do céu também, entende? Então, é isso que eu tenho para dar conselho para os novos que vão revalidar. E vão revalidar sim, porque é possível. Eu passei, entende? Então, é possível, assim. Então, quero desejar aos próximos que vão vir essa entrevista, essa conversa de amizade, na verdade, porque você cria uma amizade com... Eu te vejo sempre no vídeo, né? Agora conversando com você primeira vez. Inclusive, o Rafael sempre ajuda se você está com complicação no aplicativo, né? Ele te liga e não tem problema isso. Então, isso é bom também. E você conversa com um cara que ele mesmo está fazendo, não é com um secretário, não sei se vai abrir a maior empresa depois, né? Mas isso é bom também, né? Eu tive problema, eu lembro da parte informática, e você me ajudou, não teve problema, me ligou, inclusive. Então, isso é bom. E tudo que você está dando para a gente volta para você também. Então, Deus recompensa tudo que a gente for fazer de bom coração também. Porque eu sei que você fazia primeiro vídeos e faz vídeos livres, sem pagar. E quem se interessar, você entra nos seus vídeos. Então, Deus sempre vai recompensar pessoas boas, de bom coração. E tudo que existe a lei da karma lá, como você disse, que todo lo que va, vuelve. Então, você tem que atuar como médico, ser uma boa pessoa também, para você ser um bom médico. E é isso que eu tenho para falar esse dia. Muito bem, doutor, muito bem. Tá vendo? No curso eu tenho que ser professor de informática, tem que ser tudo que você imaginar. Mas é isso, cara. Quero te agradecer demais pela sua participação. Muito bom conversar com você, muito feliz pela sua aprovação. Você, meu amiguinho que assistiu esse podcast, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e deixar seu comentário. Papai do Céu abençoe muito a sua vida e ilumine seus caminhos. Tá certo? Tchauzinho para todos. Até mais.